Prosseguindo no estudo da hermenêutica, o item 3 do material didático, o combate ao ensino errado. Quando combater o ensino errado, não basta falar da interpretação correta, é necessário também apontar o erro de interpretação e o que te leva a discordar da interpretação. Então eu separei Mateus 22, versículo 1 a 14 para a nossa análise. Então veja, eu estou dizendo o seguinte: se você vai combater um ensino errado, mostre onde está o erro desse ensino, tá ok? E mostre também, é claro, o ensino correto. Então, Mateus 22, versículo 1 diz: Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Porém, eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, às saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial, e disse-lhe: Amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, observe, esse texto, ele corrige um erro que os judeus tinham consigo. Eles acreditavam que nascer judeu nascia salvo. E claramente Jesus ensina que não, que existe critério para a salvação, tanto de judeu quanto de gentios, tá ok? Então os judeus eram salvos e os gentios, muitos colocavam mesmo como condenados. Então observe, Jesus Cristo ensina que foi feito um chamado para os judeus, isso é verdade, né? A salvação vem dos judeus. Abraão, Isaac e Jacó vão formar uma nação, e essa nação vai passar a ser chamada de nação judaica por causa da religião, apesar de nem todos ser da tribo de Judá. Então serão chamados os judeus, tá ok? Mas eles rejeitaram. Então o homem, ele pode rejeitar, ele pode dizer não para Deus? Sim. O homem, ele tem livre-arbítrio. Deus deu livre-arbítrio ao homem. O homem pode dizer sim ou pode dizer não. Deus está chamando o homem a todo momento. Satanás tem aquela doutrina da predestinação que diz que, na verdade, Deus determina que o homem diga não. Esqueçam essa doutrina, tá ok? Isso é uma heresia. Então o homem pode dizer sim e pode dizer não. Os judeus, infelizmente, disseram não. Então, primeiro, Jesus Cristo está corrigindo um erro. Olha, ser judeu não significa ser salvo. E Jesus traz também o ensino correto. Ele faz o seguinte, ele ensina, olha, tanto que os judeus estão sendo substituídos. No capítulo anterior, capítulo 21, Jesus Cristo disse claramente que os judeus estavam sendo substituídos. Eu vou ler aqui, olha, Mateus capítulo 21, versículo 43. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Tá ok?
Aí Jesus conclui assim o sermão, e o versículo 45 diz que os príncipes dos sacerdotes e fariseus, ouvindo essas palavras, entendeu que falava deles. E aí no capítulo 22, Jesus prossegue ensinando, né, que eles realmente estavam sendo substituídos, ou seja, eles foram os primeiros chamados às bodas, tá ok? Mas eles, infelizmente, não aceitaram. Aí Jesus Cristo diz que ele vai chamar outros, bons ou maus. E aí as pessoas até se assustam, né? Caramba, o rei aceitou coisa ruim na festa, né, de casamento, nas bodas. Porém, o texto deixa claro que existe uma regra. Aqueles primeiros, eles tinham que estar com as vestes nupciais. Eles não aceitaram vir às bodas, não aceitaram, claro, as vestes nupciais. Esse segundo grupo, ele aceitou as vestes nupciais, mas foi encontrado um ali que não aceitou as vestes nupciais. Ele disse: eu vou, mas não vou colocar as vestes nupciais. Vai chegar uma hora que ele vai sofrer o julgamento. Foi isso que Jesus Cristo então ensinou. Tá bom? Então ele ensinou a doutrina errada, corrigiu a doutrina errada, dizendo que todo judeu era salvo, não era, tá ok? E também trouxe o ensino certo, que a salvação é para todos e essa salvação tem critério. As vestes nupciais de umas bodas, então, representam o homem quando ele entra no cristianismo, ele tem que mudar de vida. Vestes, claro, representa o nosso interior.